Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder. Grava essa frase aqui. O dragão deu à besta o seu poder, trono e grande autoridade. Por quê? Você vai ver ali para baixo o que vai acontecer. De novo, foi dado alguma coisa ali. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Aqui a gente já viu aqui que provavelmente está falando, né, do anticristo. Mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela? Então, lembrando, o dragão é uma força espiritual maligna, representando todo o império das trevas. A besta não é um ser espiritual, certo? É alguém, é uma pessoa que está com a autoridade desse ser maligno, do dragão. Tudo bem? E nesse ato aqui está acontecendo um sinal, uma maravilha ali, que está atraindo a atenção das pessoas, e ele está então ali roubando a adoração das pessoas, que seria dada somente a Deus, agora está sendo dada ao dragão e à besta. E a forma de adoração aqui é justamente, né, quem é semelhante, né? Olha, quem é igual a esse ser humano, lembra? Quem é semelhante? Olha, ninguém nunca fez isso. Quem que pode contra ele? Né? Ele tem muito poder, muita autoridade. Então essa forma de adoração é colocada pela lealdade do coração que é dada a esse anticristo. Tudo bem? Deixa eu já fazer um parêntese. Hoje eu comecei já a assistir uma série na Netflix sobre o Hitler. É um documentário que saiu agora, muito, muito bom. Já assisti quase dois episódios. Tem uma temporada de 6 episódios. Vale a pena. Vale a pena assistir. E tem algumas coisas que foram áudios que foram gravados, gente, quando eles julgaram os seguidores de Hitler no tribunal de Nuremberg, que foi julgado em 1945, logo quando acaba a guerra. Foram 10 meses de julgamentos e alguns áudios foram soltos agora, recentemente. E alguns áudios estão no documentário, dos julgamentos mesmo, então é muito interessante. E uma das coisas para se entrar no partido de Hitler, olha que interessante, eu não decorei a frase lá, mas era declarar a lealdade e a obediência total a Hitler. Para entrar no partido dele, depois que ele criou o partido, ele exigia que houvesse uma confissão. E todo mundo tinha que declarar aquilo e prometer lealdade e obediência total. Tá? Por que eu estou falando? Porque Hitler é um tipo de anticristo. A figura, por isso que é interessante a gente assistir. Como ele vai cooptando o coração de gente comum. E vai atraindo a fidelidade e a lealdade das pessoas para fazer as atrocidades que ele fez depois, ajudado pela população. Então é um negócio assim realmente impactante a forma como aconteceu, e foram crimes contra a humanidade, terrível, né? E que foram implantados ali no coração das pessoas, com o discurso poderoso de autoridade, as pessoas nas crises existenciais, ele começou a dar rumo. É assim, olha, a Alemanha vai ser o maior país, né? O nacionalismo, o patriotismo, era toda essa fala de nacionalismo, patriota e não sei o quê, e nós vamos ser maior que todo mundo, e eu vou aqui dar uma solução para o nosso país, todo mundo vai ter trabalho. É a fala do Hitler. E ele vai cooptando o coração das pessoas, e ele vai exigindo não ter mais concorrência de partidos. Ele vai tomando um poder, centralizando o poder, centralizando o poder até o momento que só ele fala e manda e todo mundo tem que obedecer, porque o poder está exclusivamente na mão dele, e ele tem uma lealdade e uma fidelidade que quem é igual a ele? É justamente aqui, ó. Quem é igual a Hitler? Quem pode lutar contra ele? Gente, é impressionante como essas coisas aconteceram na história e como a população está vulnerável a acontecer de novo.
E que vai acontecer ainda mais uma figura como Hitler, que ainda morre e ressuscita. E que ainda faz sinais. Então, por isso que eu falo, protejamos o nosso coração no lugar certo, no Evangelho e em Cristo. Né? Para não sermos enganados e seduzidos por esse poder maligno de engano aí, que vai acontecer, gente, nos finais dos tempos. Né? Versículos 5 a 8. Preste atenção quantas vezes foi falado essa frase aqui. Foi-lhe dado. Essa, de novo, é aquele passivo divino. Todas as vezes que Apocalipse fala essa frase, foi dado, foi-lhe dado, é aquela palavrinha edote, que há uma interpretação do que eles chamam de passivo divino. Quer dizer que Deus está por trás desse evento. Então foi permitido, foi dado. É a mesma palavra que os tradutores vão colocando. Foi dado, foi permitido, foi... Né? Eles vão traduzindo e contextualizando. Mas a palavra grega é a mesma. Tá? É uma variação, às vezes só, mas ela é a mesma palavra. Vem daquela palavra edote que a gente tem falado. Então aqui, olha, você vai ver, tem uma fala que foi permitido aqui. Você vai ver que é a mesma coisa. Então, versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias para a besta e blasfêmias. Olha de novo. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os habitantes sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo, olha, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então vamos devagar, porque agora a gente vai devagar lendo essas questões. Agora, primeira coisa aqui que é interessante, a besta aqui, foi dado para ela boca para blasfemar, foi permitido que lutasse contra os santos, foi dado a ela autoridade durante os 3 anos e meio. Só que esse foi dado aqui, como eu disse, ele é sempre Deus atrás do evento. Por que isso é interessante? Porque parece uma contradição. Porque ali em cima, quem deu autoridade para a besta foi o dragão. Isso aqui é um contraponto ao que acabou de ser falado. Existe uma dinâmica. É o dragão que está dando autoridade para a besta, porque ela está agindo debaixo do poder maligno do dragão. Mas embaixo João descreve o passivo divino para mostrar que por trás de tudo e de todas as coisas, essas coisas só podem acontecer porque estão sendo permitidas pelo próprio Deus. Foi permitido. Mas tem uma parte que foi permitido mesmo. Isso. Foi permitido também que fizesse isso. É uma permissão de Deus. Lembra? Deus está por trás dos 3 anos e meio que o dragão e a besta estão ativamente perseguindo a sua igreja. Mas Deus está soberanamente por trás. É Ele que está permitindo. Deus que está deixando a autoridade para que eles façam o que tem que fazer nesse tempo. Aí é óbvio que surge uma pergunta, com certeza na cabeça de vocês, de todo mundo, né? E que a gente não tem resposta. Mas a pergunta sempre surge: por que Deus deixa? Essa pergunta ela é uma pergunta que a gente tenta responder, tem respostas teológicas que tudo bem, mas no fundo a gente não vai entender. A gente só tem que entender que é porque Deus quis, é a vontade dele, e as coisas vão acontecer de acordo com o que ele quer. Pastor, mas por que Deus deixa? Não sei. Entende? Eu não sei totalmente. Na verdade, eu imagino, por causa do pecado, da justiça, de coisas que têm que acontecer devido ao distanciamento, o julgamento, o mal tem que ter o seu direito, foi dado a eles pelo ser humano por causa do pecado. Deus é justo, então existe uma forma de Deus recobrar, reaver, vindicar o poder, a autoridade do ser humano sobre a terra, que tem que respeitar o processo de redenção. Então a gente consegue tentar elaborar, mas no fundo, mas Deus não poderia fazer. Gente, ele poderia, mas não foi assim que ele fez.
Os quê? Os mártires. Não vai ter os mártires, não teria os mártires. E parece-nos que o martírio, ele é central, necessário, o número de mártires para que se feche esse tempo e Deus atenda o clamor deles debaixo do trono. Então essas coisas a gente não entende, mas gente, Deus conduz a história dessa forma e o mal vai sobressair durante 3 anos e meio. E 3 anos e meio, eu nunca falo que é literal, eu não sei se é literal, pode ser, pode não ser, certo? É nesse curto período do escatom. Alguns acreditam ser realmente literal, outros não importa, para mim não importa se é literal ou não. Importa que existe um tempo em que essas coisas estarão acontecendo e a igreja vai estar sendo perseguida, tá certo? Então, vamos lá, voltando aqui, a 3 aqui que a gente já leu, eu quero que vocês retomem, para vocês me falarem agora. 3 atividades principais que a besta está executando com a permissão de Deus. Fala para mim a primeira, procura aí, no versículo 5 e 6, o que ela está fazendo, que Deus está permitindo? Blasfemando. Primeira coisa, Deus está permitindo a besta blasfemar. E blasfemar, gente, né? Blasfemar contra Deus. Deus está permitindo a besta blasfemar contra ele, contra o nome dele e contra o seu povo. Deus está permitindo a besta, nesses 3 anos e meio, ter boca para proferir blasfêmias contra ele próprio. Você entende? Até contra ele está deixando. Ele deixa. E ele que permite dar autoridade para a besta e para o dragão fazer isso que eles estão fazendo. Eles acham que tem o poder, mas não tem. Porque quem está sentado no trono, governando, é Deus. Desde o capítulo 4 e 5 a gente viu isso. Por isso que o passivo divino ele é importante. É para mostrar que Deus não perdeu o controle. Apesar do poder nesses 3 anos e meio estar sendo dado à besta, ao dragão, e eles podem executar coisas dentro de um limite de tempo e um limite permitido por Deus, ainda Deus está sempre soberanamente no controle. A gente não pode perder isso de vista, tá? Segunda coisa, no versículo 7, o que a besta foi permitido fazer? Foi permitido guerrear contra quem? Contra a igreja e vencer. Então, nesse período, a igreja, olha que interessante, né? Ela está sendo afligida em guerra contra ela por esse sistema representado aí no anticristo. Ele está lutando contra a igreja e vencendo. Só que vencendo daquele jeito que a gente vai ver. Vencendo no sentido de matar a igreja. Fazê-la sofrer e os mártires, e o martírio. É nesse sentido, mas a gente vai ver que esse jeito de vencer é ele que é vencido. Por quê? Porque o martírio é a vitória sobre Satanás. Então isso é um paradoxo que a gente vai ver, mas ele acha que está vencendo, que ele está matando a igreja, como ele sempre achou. Né? Quando ele matava a igreja, o povo, os cristãos, ele achava que tinha vencido. E quanto mais morria, mais cristão nascia, né, na história. A mesma coisa, nós vamos ver que o paralelo é o mesmo. Tudo que está acontecendo, aconteceu com Jesus. A igreja está sofrendo as aflições do seu Messias, do seu Cristo, sofredor. Então ela vai passar por coisas semelhantes. E a vitória dela também vem da morte dela. Como a vitória de Cristo veio da sua morte. A ressurreição, gente, é a coroação de Jesus na vitória da morte. A ressurreição é como se fosse assim, ele autenticou, ele ganhou, vitorioso, a morte não pode mais segurá-lo, ressuscita. Assim como a ressurreição da igreja também é a nossa coroa da glória, a nossa glorificação pela vitória do martírio e do testemunho. É a mesma coisa. É por isso que Jesus fala, se perseguiram a mim, não acho que vai perseguir vocês, né? Se me perseguiram, Jesus fala, você acha que vocês são maiores que o mestre de vocês?
Lembra dessa passagem que Jesus está conversando com os discípulos, né? Então, olha lá. Então, foi permitido blasfemar, foi permitido vencer os santos durante um período de 3 anos e meio. Lembra disso? E também foi permitido o quê? No versículo 7b a 8 aí. Controlar, né, as nações. Controlar tribo, povo, língua, nação. Meu irmão, foi permitido ela controlar as nações da terra e levá-las à adoração a ela. A essa lealdade de coração. Tá? Foi permitido. Tá? Então nós vamos agora começar a falar sobre essas coisas detalhadamente. Devagar aí, tudo bem? Vamos ler novamente aqui, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferisse arrogâncias e blasfêmias. E foi-lhe dada autoridade para agir, lembra que é sempre nesse período, durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, olha o que o tabernáculo é. O tabernáculo, a saber, quem é o tabernáculo? Os habitantes, os que habitam no céu. Tá? Presta atenção nisso que eu já vou falar também sobre isso. Então, gente, Deus permite aquela besta, lembra que tem boca como de leão? Não é? Esse leão está rugindo contra a igreja, contra Deus, está blasfemando. É o rugido desse falso leão aí, né? Dessa besta aí que ela está rugindo e tentando falar palavras arrogantes de blasfêmia contra Deus. Aqui a palavra em Apocalipse que está sendo traduzida aqui, é interessante que ela significa, é a palavra de, já viu a palavra igual megabytes, não é? Mega é a palavra grega grande. Então a palavra vem dessa palavra, megala. Ela é explicada como grandes profanações, palavras que ele traduz aqui, que proferidas com uma grande arrogância. Ela vem dessa palavra que é interessante, que é usada aqui, que significa blasfêmias, né? Um insulto, um grande insulto, está amaldiçoando o nome de Deus, amaldiçoando o povo de Deus, insultando, está blasfemando. Tá? E o uso dessa palavra megas aí, para essa pretensão de grandeza, ela é intencional, gente. Ela é para mostrar, porque quem é grande? É Deus. Né? Deus é o grande. E ela vem sempre contrapor e mostrar que Satanás, que a besta, que o dragão, está sempre tentando ocupar o lugar de Deus. Tanto é que ela quer a adoração, que deveria ser dada somente ao Cristo. Então essas palavras não são colocadas aqui no texto aleatoriamente. Não, ela é colocada para mostrar, olha, ela quer ser grande. Ela faz grandezas. Ela acha que ela pode proferir palavras de grandeza contra o próprio Deus. Proferindo essas palavras grandes são blasfêmias. Mas ela se acha nesse poder aí, tá certo? Em contraste, as forças do mal reivindicam grandeza, como a gente tem falado para si, especialmente o tal do grande dragão. Portanto, essas pretensões, gente, são adequadamente chamadas aqui de grandes, tá? Justamente tentando fazer aquele contraponto com a verdadeira grandeza de Deus. A besta também recebe, como a gente viu, autoridade, né? Que é irônico, por quê? Porque essa autoridade já tinha sido dada pelo dragão. Por que ela está aqui de novo, foi dada a autoridade? É justamente para mostrar que aquela autoridade do dragão, ele só pode fazer isso porque o próprio Deus está deixando isso acontecer. Que no final das contas, o dragão não tem autoridade também. Isso é muito interessante, né? É uma ironia quase aqui que a gente pode falar. Fica evidente que a autoridade da besta só pareceu ter vinda de Satanás. Na realidade, Deus é a verdadeira fonte, permitindo essa autoridade acontecer. Né? Todavia, Deus permite que essa autoridade seja exercida somente por um tempo limitado, 3 anos e meio. Então lembra que esses 3 anos e meio é como se assim, você só pode fazer isso até aqui. Daqui para frente vai começar a tua queda, o teu julgamento, e eu vou parar com tudo isso aqui. Né?
Quando todas essas referências são combinadas, vemos que a besta tem autoridade durante um breve período no final, para pisotear a cidade santa, como a gente viu no capítulo 11, né? E para que lutar contra os santos e vencer. Período curto, um período de uma aparente vitória do mal, gente. Tá? Ou momentânea vitória do mal, não permanente. Tá? A morte das duas testemunhas, lembra que a gente estudou? E a conversão de algumas pessoas entre as nações darão fim a tal período designado por Deus. Então virá o escatom. Tá? Então, lembra que essas passagens aqui, elas têm a ver com Apocalipse 11. Apocalipse 11, acabou o final lá, o reino do Messias chegou e ele já é senhor de tudo. Lembra que o que está acontecendo no capítulo 12 e 13 é uma volta e uma ampliação detalhada antes do reino do Messias chegar. Vocês lembram disso? É aquela questão que está sendo retomada. Né? E aqui está retomando ainda coisas do capítulo 12. Tá? Então isso é importante vocês lembrarem. Não existe uma lógica ali, né, cronológica. 3 coisas foram difamadas. O que foi mesmo? Vê ali no versículo 6. Deus foi difamado, que é quase a mesma coisa do seu nome, né? Mas é uma ênfase. Deus, seu nome e quem? Não, olha lá. O tabernáculo são os habitantes. Ele não é o tabernáculo e os habitantes. Tá? Se alguma tradução tiver assim, está errado. Tá? A tradução está errada. Então. Aqui a tradução correta é o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele está traduzindo, que é para estar NAA aí, né? NAA, a minha NAA, gente. Cadê a NAA aqui? NVI aqui, põe NAA para mim, que é a que eu uso sempre aqui. Então, exato. Então a gente tem um problema de tradução. Mas o comentarista que eu peguei aqui, ele faz questão de mostrar que a forma mais correta do grego de tradução é a saber, ou alguma indicação que mostra que os habitantes da terra é como que se fosse uma explicação do que é o tabernáculo, que ele está chamando de tabernáculo. E a gente vai ver isso dentro do contexto aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, o que está sendo difamado? Deus, seu nome e os habitantes do céu. Vamos lá explicar isso. Difamar o nome de Deus, gente, é usurpar seu nome e exigir a adoração que é devida somente a Ele. Então, como que a besta está blasfemando o nome de Deus? Ela está dizendo ela ser Deus. Ela está dizendo ela ser divina. Ela está dizendo que ela é o Senhor, o Kyrios, que ela é o soberano, que é ela que vai salvar, que ela é o Messias. Inclusive, no documentário, eu achei muito interessante, uma hora que o comentarista desse de Hitler, lá na Netflix, fala assim, e as pessoas viam Hitler como um Messias, um Cristo. Ele era ovacionado como um Salvador, gente. E é muito semelhante ao que vai acontecer, né, com a besta. Muito semelhante. Então, como Jesus afirma na oração do Pai Nosso, a preocupação de todo cristão deve ser o quê? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja seu nome. A preocupação de todo cristão deve ser santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus é honrar o nome de Deus do jeito que ele é devido com a nossa própria vida e mostrar quem ele é, sublime, a grandeza, que ele é acima de todos, exaltado, santo, separado e que ele é inigualável a qualquer outra coisa. E aqui é o contrário, a besta está difamando o nome de Deus. Então há uma preocupação muito grande com
a santificação do nome de Deus. Eu quero ler com vocês, para vocês verem um pouco disso. Ó, vamos ler alguns textos aí. Abra comigo aí. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Diz assim. Texto conhecido, a gente vai ler outros aqui. Êxodo 20, versículo 7. O texto dos 10 mandamentos. Não, um dos mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Meu irmão, uma das coisas mais importantes dentro do culto e do relacionamento com Deus era o nome de Deus. Porque o nome de Deus representa quem Ele é. Se você desrespeita o nome de Deus, você está desrespeitando o próprio Deus. Quando você brinca com coisas vãs, inúteis, coisas que não fazem sentido à pessoa de Deus, você está blasfemando, difamando o nome de Deus e aqui tomando ele em vão. Então, um dos mandamentos é você não tomar o nome de Deus em vão. É uma das preocupações. É como se assim, o nome de Deus é como se representasse a própria reputação de Deus. Por isso santifica o nome de Deus. Olha lá como que você demonstra a reputação. Como que você honra e desonra o nome de Deus. A pessoa de Deus no dia a dia, né? Outro texto interessante, eu queria abrir Isaías 52. Isaías 52, versículo 5 e 6. Olha lá o que Deus fala através de Isaías. Não conseguiu achar a NAA aí? Não? Ué, mas é a que estava usando toda terça. Isaías 52, 5 diz assim: agora, que farei eu aqui? Diz o Senhor. Olha lá. Pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia saberá que sou eu quem fiz. Eis-me aqui. Olha só o zelo de Deus pelo nome dele. Deus zela pelo nome dele, porque na mentalidade hebraica, o nome era justamente a pessoa. Era a reputação, era justamente o reflexo de quem a pessoa era, o que ela tinha como atributo, como caráter, como essência. Então, na verdade, Deus zela por quem ele é. Eles olham pelo meu nome, eu estou zelando por quem eu sou. Olha o que vocês estão fazendo com o meu nome, com a minha pessoa. No meio de vocês, vocês estão blasfemando, vocês estão aqui todo dia blasfemando o meu nome. Em Ezequiel também a gente pode ler, capítulo 20, versículo 41. Ezequiel 20, 41. Olha lá. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados. E serei santificado diante das nações por meio de vocês. Aqui não usa a palavrinha nome, mas a lógica é a mesma. Deus está falando, eu vou ser santificado. Olha o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Eu vou ser santificado diante das nações por meio de vocês. E é justamente, muitas vezes, o próprio povo de Deus que profana e blasfema o nome de Deus entre as nações. E isso é terrível.
né? Porque uma das coisas terríveis lá em Apocalipse é que a besta vai blasfemar o nome de Deus. Coisa que ele preza. Olha só, Deus preza tanto pelo seu nome e ele vai permitir a besta blasfemar o seu próprio nome. Ele mesmo vai permitir. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 20. Diz assim, 20 e 21. Olha lá. Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois deles se dizia, olha só o que Deus fala, esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra dele. Olha só, o fato deles quebrarem a aliança com Deus, e Deus está levando-os ao exílio, o que aconteceu? Deus fala, por causa disso, o meu nome foi profanado. Porque não era o que Deus queria. Deus queria que eles tivessem a terra, o templo, o Deus, e não que eles fossem exilados e jogados no meio das nações, como um povo que Deus abandonou. Como um povo que a própria glória de Deus saiu do meio do seu povo. E Deus aqui fala com eles, quando vocês chegaram às nações, para onde foram, profanaram o meu nome, pois deles, do meu povo, se dizia, este é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger, olha só o que ele fala, mas eu protegi meu nome. Coisa que vocês deveriam ter feito, santificar o meu nome. E vocês profanaram, mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Gente, Deus preza por quem Ele é. E isso aqui é importante, porque isso aqui não é só lá no Antigo Testamento. Jesus está ensinando isso no Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. E tem um lugar em Paulo cita que o povo profanou o nome de Deus entre as nações. A grande questão é também nós, hoje, Igreja de Cristo, o que a gente faz com o nome de Deus. E usar o nome de Deus, usar o nome de Jesus em vão, é usar o nome de Deus em vão. Porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Quantos usam o nome de Jesus para coisas vãs, vazias, sem significado, egoístas, sem glorificar a Deus, sem dar honra? Gente, é profanar o nome de Deus. E Deus não aceita que o seu nome seja profanado. Não aceita. A gente vê o pessoal usando o nome de Jesus por brincadeiras. Por coisas banais. Isso falta em nós temor do Senhor e Cristo que ressuscitou. O nome pelo qual nós somos salvos, a Bíblia fala em Atos. Então, nós temos que entender, o quão importante é santificarmos o nome de Deus. Porque uma das coisas mais terríveis aqui, dos 3 anos e meio, a besta está blasfemando o nome de Deus. Pelo amor de Deus, que não seja através da igreja, É a besta, não é a igreja que tem que blasfemar o nome de Deus. Ele vai permitir a besta fazer isso. A igreja santifica o nome de Deus. Honra. Estabelece quem Ele é de forma adequada, santa, grandiosa, dando honra a quem Ele de fato é. Então, profanar seu nome é a maior blasfêmia de todas. Profanar, lógico que a gente não vai entrar aqui na blasfêmia contra o Espírito Santo, não é essa a discussão. Mas você percebe que no Antigo Testamento, a pior blasfêmia que Deus fala é não blasfeme o meu nome. E eu santifico o meu nome que vocês blasfemaram, eu vou ter que limpar a minha reputação. Vocês me queimaram lá, vocês não me representaram bem. Quem eu sou. E eu vou lá me fazer presente de novo, para todo mundo saber quem eu sou.
O nome de Deus deve ser santificado. Além de blasfemar, né, de difamar o nome de Deus, a besta também blasfema seu tabernáculo, isto é, os que habitam no céu. É evidente que os habitantes do céu, gente, são retratados aqui para Osborne. Aí a gente vai ter um problema nas traduções, como o tabernáculo de Deus. Embora os que habitam no céu pudessem, a gente aqui lê, a gente fala, mas peraí, os que habitam no céu, lembra? Mas não é os anjos, né? A gente pode, é o que ele fala, embora pudesse ser anjos, nós temos visto que desde 12:12, que essa expressão, ela está sendo usada para os santos. Tanto os santos vivos como os mortos. Justamente representando que mesmo a igreja que está na terra, ela não pertence mais ao sistema da terra. Ela é um cidadão do céu, como o próprio Paulo fala numa das cartas. Ela tem uma cidadania em outro lugar. Por isso que a igreja está na terra sendo perseguida e ela não entra na contagem. Porque todos da terra vão adorar a besta. Todos os habitantes da terra. Ué, mas a igreja não está na terra sendo perseguida pela besta? Pois é, porque ela não é contada entre os habitantes da terra mais. Em Apocalipse, a igreja nunca é contada entre os habitantes da terra. Todas as vezes que aparece habitantes da terra, a igreja não está sendo incluída. E habitantes do céu é a igreja morta e viva. Porque aqui está uma junção dos salvos. Então ele vai blasfemar os cristãos que morreram, os que estão vivos, os mártires que morreram, não interessa, ele está blasfemando o povo de Deus. E é óbvio que a maior blasfêmia aqui está na perseguição à igreja, né, de Cristo aqui. Ademais, a gente vê também, lá em Apocalipse 21, que a gente vai ver, não precisa abrir, o verbo e o substantivo são usados na descrição da Nova Jerusalém para falar da realidade celestial. O tabernáculo de Deus está entre os homens. O tabernáculo seria a casa de Deus, a morada, tenda, né, onde Deus habita. De repente fala que o tabernáculo, a tenda de Deus, está entre os homens e Deus habitará com os homens. Ele faz uma junção. A casa de Deus agora, ele está vindo para a terra habitar no meio do lugar que vai ser a sua morada permanente, que é entre o seu povo. Por isso que o tabernáculo de Deus eterno é feito de gente, de pedras vivas, como diz Paulo. Pedras vivas, gente. Por isso que, né, lá na Nova Jerusalém não tem templo. Por que não tem templo? Não tem o templo mais físico. Porque o próprio povo de Deus é a morada, é o templo e a habitação da glória e da presença dele, gente. Tá? E isso é extremamente significativo. Em outras palavras, o tabernáculo celestial de Deus não é simplesmente um lugar. É um povo. E blasfemar contra o povo de Deus é blasfemar contra o lugar que ele mora. Blasfemar contra o povo de Deus é blasfemar no tabernáculo que ele mora, no seu lugar de morada. Aqui eu faço uma ressalva para a gente encerrar por hoje. Justamente por causa dessa interpretação de templo escatológico e da nova aliança, que eu acredito a não necessidade da construção do terceiro templo para a vinda de Cristo. Aí você fala, pastor, mas não pode ter o cumprimento literal da construção do templo? Eu sempre falo que pode, porque tem coisas que são metafóricas e que de alguma forma elas tocam, parece, sinalizam, são sinalizadas de forma literal. Então pode, quando eu falo que não precisa, eu não estou falando que não pode acontecer. É que no meu entendimento, se não acontecer ao terceiro templo literalmente ser reconstruído, para mim não há essa necessidade na interpretação de Apocalipse. Porque o templo que ele está construindo da nova aliança e que ele vai morar, é a casa dele, é o povo dele. É esse templo que é o terceiro templo. O verdadeiro templo.
onde ele vai habitar eternamente. Então, a meu ver, não tem a necessidade, a literalidade da reconstrução, apesar da gente ouvir rumores, né? Tem um projeto de reconstrução do templo lá, apesar de não ter o templo e nem o monte. Isso aí quem fala não sabe o que está falando. O que tem eles estão reconstruindo os móveis do templo, e guardando num lugar lá, né, e tentando reconstruir peças do templo, para que quando eles conseguirem um monte, onde hoje é dos muçulmanos, a guerra, gente, já está em guerra. Entende o que eu estou falando? É um negócio geopolítico. É o lugar da cúpula lá, a cúpula, né, que é um dos lugares mais, né, visitados lá. Que está sob a autoridade muçulmana. Entende? Que é lá justamente onde o templo deveria estar. Né? Então os cristãos, nem os judeus têm autoridade sobre aquele lugar. Politicamente hoje. Não pode, eles não deixam. Então, para você ver. Então, olha o problema que a gente tem de geopolítico. Aí você fala, pastor, mas não pode acontecer? Pode, lógico, se Deus quiser e for essencial, né? Profeticamente falando, vai acontecer. Pouco espaço, por quê? Por quê? Porque o tempo, ele engloba lá, ele englobaria lá. Isso, exatamente. É. Muitos vão lá orar justamente desejando o Messias, desejando a reconstrução do templo, né? Há uma esperança, né, deles de retomada da terra. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento, os ortodoxos judeus, eles esperam até hoje. Eles esperam o Messias, retomada da terra, reconstrução do templo. Para não virar as costas. Então, quer dizer, tamanho é o respeito, a questão sagrada que eles tinham com o templo e tudo, né? Só que essa é a grande questão, né? No tempo de Jesus, o templo tinha virado um tipo de ídolo que ocupou o coração e foi destruído. Deus age com juízo sobre o templo em 70. Destrói. Jesus profetizou a queda de Jerusalém e do templo. Né? E ele mostra, eu vou reconstruir em 3 dias. Que é o corpo dele. Ele está falando, esse templo vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra, e eu vou reconstruir em 3 dias. Porque o templo que está sendo reconstruído é o corpo dele, gente. Jesus deixou claro que há um templo escatológico sendo construído a partir da pedra fundamental, que é ele. Por isso que eu falo que não há necessidade de literalidade na sinalização. Mas eu não digo que não pode, Deus não possa fazer, mas não há necessidade, eu falo. É óbvio que a expectativa da reconstrução, gente, está desde aquela época que caiu. Não é agora que eles estão pedindo, eles pedem faz, né, há mais de quase 2000 anos. Porque sempre é uma esperança, uma expectativa dos judeus de recobrar a terra, a reconstrução. Eles eram dispersos, aí foram, né, voltaram para a região. Então tem uma história realmente, está voltando ainda. É a espera do Messias. Essa que é a questão. Eles esperam o Messias para devolver a eles tudo aquilo que eles perderam. Gente, o que eles esperam? Que a glória de Deus, o Icabode, lembra o Icabode? A glória de Deus se foi. A glória de Deus voltar para Israel, na cabeça dele é muito concreta, não é igual a gente falar, a glória de Deus estava presente, né, na igreja. Não, na cabeça de um judeu, as coisas funcionam de forma literal. Para eles funcionam de forma literal. Para eles, a glória de Deus voltar para o povo é Deus devolver a terra para eles, o templo para eles, Deus morar no meio deles, habitar ali. É isso, devolver a glória. É como se Deus voltou para Jerusalém. Deus foi embora, levou a gente embora,
Mas agora ele está voltando. Por isso que Jesus é o cumprimento do retorno de Yahvé. Por isso ele se diz, eu sou o Emanuel. Eu sou o Deus presente. Eu estou voltando. A glória se foi? Eu sou a glória manifesta de Deus. Eu sou a expressão exata. Ele está falando uma linguagem judaica. Porque eles esperam a glória voltar. E Jesus está falando, eu estou chegando com a glória do reino de Deus. E a Yahvé está voltando para o povo e vocês estão rejeitando. Eu vou para os gentios. Vou levar a minha glória para os gentios. Gente, é uma conexão extraordinária. Né? Isso que a gente faz, que eu falo sempre, é teologia bíblica. A gente entender a lógica bíblica. Né? A gente cantou do jardim, né? Hoje, do jardim. Perdeu a glória lá do jardim. Literalmente, Deus está jogando o jardim dentro da gente. E criando uma cidade ali a partir do que foi perdido. O templo foi perdido, ele está fazendo o povo dele ser o templo dele para ele habitar. Deus vai cumprir todas as promessas, só que o mecanismo, o jeito, não é mais do jeito da lógica do Antigo Testamento. Porque Cristo, ele modificou e trouxe uma nova realidade para a gente. Amém? Semana que vem a gente continua.